Boa tarde, queridos e amados. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz de Jesus Cristo. Estou aqui gravando esse vídeo para compartilhar um pouco da palavra de Deus com os irmãos, com aqueles que ainda não foram alcançados. E espero que essa palavra que eu estou compartilhando aqui possa alcançar aqueles, que os irmãos possam entender aquilo que Deus quer falar neste momento. Então vamos lá a palavra. Eu trago uma palavra para os irmãos aqui hoje, que fala no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no versículo 35, diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou a seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então a palavra de Deus diz, queridos amados, que naquele dia ao anoitecer, Jesus ele entra no barco com seus discípulos. E no verso 37 diz que se levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este foi se enchendo de água. O que isso quer dizer? Esse barco, irmãos, quer dizer a nossa vida. Esse barco quer dizer aonde estamos. E muitas das vezes se levanta um vendaval e uma tempestade na minha e na vida dos queridos irmãos que estão assistindo esse vídeo agora. Mas a palavra de Deus diz que o barco ele foi se enchendo de água. E quando o nosso barco ele vai se enchendo de água, nós começamos a apavorar. Nós começamos a nos perder, a andar para lá e para cá, e muitas das vezes esquecemos que quem está conosco em nosso barco é Jesus Cristo. Assim como diz no versículo 38, Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Então Jesus estava com os discípulos no barco. E Ele está conosco, irmãos. Ele está conosco no nosso dia a dia, quando nós dormimos, quando nós trabalhamos, quando nós estudamos, quando nós estamos fazendo algo. Jesus está no nosso barco. Mas muitas das vezes, como diz aqui, Ele está descansando. E a palavra de Deus diz que quando Ele descansa, nós devemos vigiar, nós devemos orar, nós devemos ser homens e mulheres de fé. Mas a palavra de Deus diz que chegou a tempestade ali naquele barco. E quando chegou a tempestade ali naquele barco, os discípulos se apavoraram. E qual é a tempestade que você tem enfrentado? Você tem apavorado em meio à tempestade? E tem se esquecido que Jesus Cristo está no seu barco? Tem se esquecido que Ele dorme na popa do seu barco, assim como os discípulos? E a palavra de Deus diz, para a gente dar continuidade, aqui diz que os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Então, irmão, muitas das vezes nós clamamos a Jesus, questionamos: Jesus, não te importa que morramos? Não te importa que perecemos, que passamos por dificuldades? Jesus, Ele se importa.
Mas sabe quais são os maiores motivos do barco entrar em tribulação? Sabe quais são os maiores motivos da tempestade? É para provar a nossa fé. É para ver, irmãos, se nós estamos firmes e se somos homens e mulheres de fé. Mas fé, uma fé verdadeira, não só uma fé da boca para fora. Porque a palavra de Deus diz que se nós tivermos fé, tudo que nós pedimos, nós receberemos. Tudo que nós buscarmos, nós alcançaremos. Mas como a pergunta que os discípulos fizeram aqui, não te importa que morramos? Sim. Jesus, ele se importa. Ele se importa com cada um de nós. Mas as provas, as tempestades, vêm para abalar o meu e o seu barco. Vêm para abalar o nosso barco, para saber se estamos preparados. Para saber se verdadeiramente o nosso barco é digno de Jesus entrar nele e andar. E no verso 39 diz que ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então Jesus Cristo, ele é assim. Quando nós clamamos ele, nós buscamos, nós reconhecemos que sem ele nós nada somos, ele se levanta em meio às nossas lutas e manda que acalme-se e aquiete-se a tempestade. E ela se aquieta, e ela se acalma. Mas em meio às tempestades, nós devemos buscar ele, pedir refrigério, refúgio. Em meio às tempestades, às lutas, nós devemos contar somente com ele. Nós não devemos sair por aí contando os nossos problemas para um, para outro. Nós devemos contar com aquele que verdadeiramente pode nos ajudar, que é o Deus do impossível. Então no verso 40 diz que Jesus perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Medo. Esta palavra, medo. Todos nós, seres humanos, temos esse sentimento. Isso não é só uma palavra, um sentimento. Em meios a várias circunstâncias, nós temos esse sentimento de medo. Mas hoje eu tenho uma boa notícia para você. Aquele que é firme em Jesus Cristo, aquele que Jesus Cristo está no seu barco, ele não tem espaço para medo. Ele tem espaço para fé. Ele tem espaço para coragem. Porque aquele que tem Jesus Cristo dentro de si, dentro do seu coração, não tem medo de enfrentar as tempestades, as dificuldades, porque confia e sabe que aquele que está na popa do barco, que sabe que aquele que está na luta com ele, é fiel para cumprir aquilo que prometeu. E não desampara os seus, porque aquele que confia e anda com Jesus, ele não tem medo, porque ele é um homem e uma mulher de grande fé. Um homem e uma mulher que em meio ao deserto entende que o deserto não é lugar de murmurar, é um lugar de tratamento. Nós devemos ser homens e mulheres de fé e não de medo, porque esse sentimento muitas das vezes só nos atrapalha, só nos leva para longe daquilo que Cristo tem para nós. Nós temos que ser homens de fé e confiar que já deu tudo certo, porque aquele que tem fé, ele encara com coragem a tempestade e não a teme, porque ele sabe que aquele que está com ele é maior que o vento e a tempestade, porque ele acalma a tempestade. E logo após Jesus pergunta ainda: não tem fé? Você ainda não tem fé? Você é um homem e uma mulher que ainda não tem fé? Mesmo vendo todas as maravilhas que Deus já fez na sua vida? Mesmo vendo da onde Cristo te tirou um dia? Mesmo vendo o milagre que é todos os dias o sopro de vida quando você acorda? Você ainda não tem fé que aquele que está sobre nós é maior que tudo?
Aqui diz também que eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? É o Deus do impossível. É o Criador de todas as coisas. Para Ele nada é impossível. Basta somente que nós tenhamos fé e buscamos nele o refrigério, o abrigo, a confiança, a fé, a convicção de que nós podemos vencer a tempestade, o vento. Que nós podemos olhar além da multidão. Que nós podemos olhar lá no fim da tempestade, que há uma luz, que é Jesus. Mais para frente, no capítulo 6, no verso 45, diz: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaída, enquanto ele se despedia da multidão. Nessa passagem fala onde Jesus anda sobre as águas. Mas aqui nesse começo, logo em seguida de quê, irmão? Logo em seguida, quando Jesus fez ali o milagre da multiplicação dos pães, a multiplicação dos peixes. Mais uma vez aqueles discípulos, apesar de ver as maravilhas dos milagres, eles tinham dúvida em seu coração. E é a dúvida que muitas das vezes nos leva para longe da fé. Porque muitas das vezes nós vemos os milagres, experimentamos dos milagres, mas ainda há aquele sentimento de dúvida que nos leva a crer e ter medo das circunstâncias. Aqui diz: tendo despedido, subiu ao monte para orar. Jesus sobe o monte para orar. Sabe por quê? Porque Jesus, ele intercede por nós. E nós temos que aprender a interceder uns pelos outros também. Que diz que ao anoitecer o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Então ele estava ali sozinho em terra orando. Os discípulos já tinham partido mais uma vez no barco. Mais uma vez a passagem fala de barco. O barco aonde somos nós, aonde nós nos encontramos. E diz também que ao anoitecer o barco estava no meio do mar e Jesus achou sozinho na terra. E ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Mais uma vez os discípulos estavam com dificuldades porque o vento soprava contra eles. E o vento sopra contra nós a todo momento. Aquele que quer caminhar com Cristo, o vento sopra contra ele a todo momento. Mas ele tem que ter força para remar. Os discípulos remavam ali com dificuldade, sabe por quê? Porque mais uma vez eles olhavam para a circunstância, não olhavam para o que Jesus disse. Eles não obedeceram porque Jesus disse. E se Jesus diz o que ele diz sobre você, se você é capaz, você é capaz. Se ele disse que você vai vencer, se você vai dar conta, você vai. Mas não deixe que o medo e a dúvida tire isso do seu coração, tire o seu foco de chegar a outra margem do rio. Porque a palavra de Deus continuando diz que já era alta madrugada e Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. E estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mais uma vez os discípulos gritaram. Sabe por que eles gritaram? Gritaram de medo quando viu Jesus andando sobre as águas. Sabe por quê? Porque aos olhos deles, os olhos carnais, eles não eram capazes de enxergar que era Jesus. E eles acharam que era um fantasma e com medo mais uma vez em seu coração os discípulos gritaram atemorizados de medo, achando que era um fantasma, porque olhavam a circunstância com os olhos carnais. Mas uma coisa eu te digo, aquele que olha com os olhos carnais, ele sempre vai ter medo, ele sempre vai temer as circunstâncias, ele sempre vai temer a tempestade. E vai ter medo dos seus próprios fantasmas.
Porque aquele que olha com os olhos espirituais firmes em Cristo, sabe de onde Cristo te tirou, sabe de todos os milagres, ele olha com os olhos espirituais e vê que Jesus Cristo é capaz de andar sobre as águas. E que Jesus Cristo é capaz de te fazer vencer as suas dificuldades, as suas tristezas. O que é que tem te afligido? Qual é a tempestade que tem te levado para longe de Deus? Qual é a tempestade que tem te levado a ter medo e a gritar de atemorização, que tem te levado a ficar cego espiritualmente? Hoje, agora, é a hora de você deixar Jesus tirar essa escama dos teus olhos. E a palavra de Deus diz que, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem. E Jesus diz para você esta tarde, coragem. Coragem para enfrentar aquilo que tem te atemorizado. Coragem para passar em meio à tempestade para a margem do outro lado. Porque na travessia do rio você encontrará dificuldade. Mas tenha coragem, pois eu sou contigo. Tenha coragem, porque eu vos carrego no colo. Tenham coragem, porque eu estou no comando do seu barco. Uma vez eu passava por uma grande tribulação na vida da minha filha. Os médicos me disseram era ela ou a mãe. Eu teria que escolher. Mas o Espírito Santo, quando eu estava triste, ele bradou em meu coração, não temas, pois eu estou no comando do barco. E Jesus está no comando do seu barco, porque Ele é um Deus fiel. Não temas em meio à tempestade, se Cristo é contigo. Como diz a palavra de Deus, coragem, sou eu, não tenha medo. Mais uma vez, a palavra medo, um sentimento do ser humano. Não tenham medo de enfrentar os seus gigantes, suas tempestades. Não tenham medo de entrar no barco e atravessar para o outro lado da margem, porque muitas das vezes, para que eu chegue do outro lado da margem, eu não tenho que olhar para trás, eu não tenho que olhar para as circunstâncias, eu tenho que manter a minha visão firme do outro lado da margem e naquele que está no comando do meu barco, Jesus Cristo. E aqui fala, então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou, pois não tinham entendido o milagre dos pães. Eles não tinham entendido o milagre dos pães. Aqueles discípulos, eles ainda não tinham entendido tão tamanhos milagres. Sabe por quê? Porque o seu coração estava endurecido. E quando o nosso coração está endurecido, nós não entendemos os milagres. Quando o nosso coração está endurecido, nós não entendemos o porquê e a vontade que Deus tem para nós. Quando o nosso coração está endurecido, nós olhamos somente para aquilo que está acontecendo no momento e não olhamos aquilo que pode acontecer lá na frente. Quando o nosso coração está endurecido, é onde entra a dúvida e o medo. Pois a palavra de Deus diz que Ele não entra num coração endurecido. Ele não invade. Ele só entra se for convidado. E a palavra de Deus diz que uma semente, ela só dá bons frutos em terra fértil. Ela não dá bons frutos em pedra. Ela não dá bons frutos em meio ao espinho. Porque são sufocados ou então não criam raízes. Se o seu coração é endurecido, como é que a palavra de Deus, como é que a fé vai se enraizar em seu coração? E é assim que estava o coração daqueles discípulos, porque aqui diz que o coração deles estavam endurecidos. Por isso que eles ainda não tinham entendido o milagre. Mas há algo importante nessa passagem que não fala aqui, que é o maior do foco, a falta de fé, que fala lá em Mateus 14, 22, eu vou estar lendo para que nós possamos entender.
Em Mateus 14:27 diz: Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenha medo. E agora entra a parte mais forte de falta de fé de um dos discípulos, que diz assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Essa é a parte mais forte. Sabe por quê? Porque um dos discípulos disse: Jesus, se és tu mesmo, manda-te que eu vá até o Senhor. E ele fala: venha. E quando Pedro desce do barco e começa a andar pelas águas, em seu coração tinha um sentimento que era Jesus. Ele olhava com os olhos espirituais para Jesus, mas a palavra diz aqui que quando ele cai em si, ele olha com os olhos carnais e repara ao lado da tempestade, ele começa a afundar. E sabe por que ele começa a afundar? Porque ele olhou para a tempestade. Sabe por que ele começa a afundar? Porque quando ele olhou para a tempestade, faltou fé. Porque quando nós olhamos para a tempestade, é aonde falta a fé. E quando nos falta fé, nos falta tudo. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Ele. E foi naquele certo momento que Pedro começou a afundar e disse: Senhor, salva-me, pois eu estou afundando. E é assim que nós fazemos quando nós não temos fé. Nós lembramos de Jesus: Senhor, salva-nos. Renova a nossa fé. Espírito Santo, fala conosco. Salva-nos. Pois eu tenho sido um homem de pequena fé, assim como Pedro foi. E aqui diz: imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, porque você duvidou. Aqui está a prova daquilo que eu disse. A dúvida em coração, muitas das vezes, é que nos leva a afundar. É que nos leva a olhar para a tempestade e não para Jesus. Aí é onde nós afundamos e nos perdemos em meio à tempestade. Sabe por quê? A dúvida. Homem de pequena fé, porque você tem duvidado daquilo que Deus tem para você? Se Deus mandar você andar sobre as águas, vá. Se Deus mandar você pregar, pregue. Se Deus mandar você orar, ore. Se Deus mandar você servir, sirva. Não duvide, porque senão você afunda assim como Pedro. Não seja um homem e uma mulher de pequena fé. E a palavra de Deus diz que quando entraram no barco, o vento cessou mais uma vez. Quem é esse que até o vento e o mar o obedecem? Aqui diz que mais uma vez o vento cessou com a presença de Jesus. Quando nós trazemos a presença de Jesus para o nosso barco e não duvidamos, o vento e o mar cessam, as tempestades cessam e nós experimentamos de grande bonança. Mas nós temos que crer nos milagres de Jesus. E aqui diz: então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Mas o que me impressiona, irmãos, é que apesar de todos os milagres, os discípulos ainda duvidavam que Jesus era o Filho de Deus. E infelizmente é assim hoje em dia. Apesar de tantos milagres, as pessoas duvidam que Jesus é o Filho de Deus. São mais agradecidas por Jesus ter morrido na cruz do Calvário e não dá valor. Por isso, nesta tarde, se você tem sido um homem ou uma mulher de pequena fé, eu te desafio a olhar com os olhos espirituais somente para Jesus, não para as circunstâncias. Não olhe para o homem, porque senão você vai afundar. Olhe somente para Cristo, que é o único capaz de acalmar as tempestades. Conte somente para eles. Entre no seu quarto secreto, converse com Ele, conte para Ele que Ele gosta de te ouvir.
Ele gosta de ser chamado para entrar no teu barco e acalmar a tua tempestade. Eu quero orar por você esta tarde. Feche seus olhos. Esvazie-se de si mesmo. E peça para Deus encher o seu coração de fé. Senhor Deus e Todo-Poderoso Pai, nesta tarde maravilhosa, eu venho te apresentar a minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus irmãos que estão assistindo esse vídeo. Que este vídeo, Pai, possa trazer uma palavra de fé e perseverança na vida daqueles que ainda estão desesperados em meio à tempestade, que ainda estão atormentados em meio ao medo e deixando a dúvida afundar na sua vida. Eu te entrego a vida de cada um, Pai. Te entrego o coração de cada um. E te peço que aqueles corações que estão endurecidos, que o Senhor possa estar amolecendo, que o Senhor possa estar visitando e enchendo esses corações de fé e convicção. Que o Senhor é o Pai querido, o Pai amado, que pode entrar em nosso barco, porque para ti nada é impossível. Visita estes corações agora que estão angustiados, entristecidos em meio às dificuldades. Mostre para eles o verdadeiro valor de andar com Cristo. Mostre para eles, Pai, que o Senhor é o Deus de milagres, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que ressuscita. O Senhor é o Deus dos deuses. Te entrego a vida de cada um esta tarde que assiste esse vídeo. Que esta palavra, irmão, ela possa ter alcançado você. Que ela possa ter falado grandemente no seu coração. Te desejo uma boa tarde. E que você seja abençoado na paz de Jesus Cristo. Fiquem todos na paz e amém.